Olá a todos, bem-vindos. Começando uma sessão de podcast aqui falando sobre quadrinhos. E a pessoa que nós iremos entrevistar aqui é nosso amigo Robson Maroni. Ele tem 43 anos, ele é quadrinista, ilustrador independente, nascido no município de Vigia de Nazaré, aqui no estado do Pará. Ele é criador da série de HQs Mundo das Trevas, que conta uma história surreal envolvendo regionalismo, mitologias e crenças. Mostra a odisseia do anjo caído Abidiel, que vaga pela Terra desde a época da extinção dos dinossauros e luta para recuperar o seu lugar no céu, combatendo seres infernais liderados por Lúcifer. Robson Maroni faz a edição, a montagem e impressão da revista, possui 3 volumes lançados nos anos de 2015, 2017 e 2019. A quarta HQ tem previsão para o lançamento agora em 2022. Ele possui participação na composição de coletivo com arte do quadrinho e ilustrações como temas regionais, como o HQ Contos da Terra, Gibizinho, Tirinhas Sinistras, e participação na produção e ilustração de e-books, como Conto da Terra número 1 de 2006 e Fábulas Sinistras. Meu amigo Robson, seja bem-vindo. Fale aí um pouco sobre você. Olá, Léo, tudo bem com você? Tudo. Um abraço a todos que estão assistindo esse podcast. É um prazer estar aqui conversando com meu amigo Léo Delissan. E a gente está na luta aí com os quadrinhos regionais, trabalhando desde 2015. Esse último ano foi um ano difícil para mim, por causa que os trabalhos foram um pouco interrompidos, mas esse ano de 2022 a gente está voltando ativa e trazendo muitas novidades, viu? Muitas novidades, convergindo com outros artistas, trazendo outros artistas para o nosso meio, para o universo do Mundo das Trevas. Estamos aí, amigo. Vamos para a batalha, né? Que bom, Robson. Olha só, então vamos começar a gente falando sobre o teu trabalho, o mais recente, né, que é o Contos da Terra. Né? Quem é aqui da região norte aqui do Brasil com certeza conhece alguma história de visagem ou de lenda que foi passada de geração em geração. Elas, além de assustar, elas refletem a identidade cultural e ancestral e milenar dos povos que habitavam aqui a Amazônia. E inspirado nesse universo lendário, fala pra gente como foi a produção da revista Contos da Terra. A ideia do Contos da Terra, ela começou com um e-book em 2015. Estava com vontade de fazer algo bem regional mesmo, sabe? Trazer, por causa que eu lia muitas histórias, quadrinhos de terror, com tema de outras culturas, tipo americana, que é mais conhecido, aquelas HQs da cripta. A própria revista Calafrio, né, foi uma grande inspiração, né, que trazia muita coisa regional, assim, do Brasil, mas trazia coisas de fora. Eu queria focar em algo realmente daqui, porque eu cresci escutando histórias de visagens, né, Batista Pereira, lobisomem, vira-pouco, essas coisas que a gente escuta dos meus avós, dos meus pais. Então até cheguei a vivenciar um caso sobrenatural, né, que você pode ter contado em outro momento. Para nossa região é uma coisa natural, né, Robson? Nossa região é uma coisa natural, exatamente. A gente fala com tanta naturalidade sobre isso. Então a ideia era essa. Então eu fiz, né, um teste. Eu lancei um e-book com um conto chamado O Caboclo e o Lobisomem, né, que teve uma inspiração direta do Coronel e o Lobisomem, né, que é uma história que eu gosto muito da nossa literatura brasileira nordestina, né? Então eu quis fazer algo parecido, mas trazer assim aqui para nossa região norte, né? Então eu convidei o Eloy do Rio de Janeiro e a minha irmã, que ela é professora e escritora, Márcia Regina. Então nós criamos, escrevi a base da história e eles desenvolveram o roteiro. E eu fiz algumas ilustrações e lancei, né? Foi até legal, teve uma certa visualização. Aí eu fiquei com uma vontade de quadrinizar, né, essa história, né? Porque ficou tão legal, tão divertida, né? E foi naquele momento que eu convidei o Roberto Mendes, né? Roberto Mendes, né? O grande desenhista aqui de Belém, né? E convidei ele, convidei uma galera, né? Que fizemos uma reunião no bosque e tal, e mostrei o projeto do que era o Contos da Terra, né? Eu escolhi o Contos da Terra porque eu sinto que é um título forte que traz assim, referências ao nosso local, ao nosso ambiente. Então eu convidei e
foi o Diogo Sessi, que ele é quadrinista, o professor, né? O Jeff Buscema também, ilustrador. O próprio Roberto, que eu convidei para ele ilustrar essa história, porque ficou muito bem desenhada no traço dele, né? E lembrando que o lobisomem aqui, né, da nossa região norte, é o vira-porco, né, pessoal? Chama popularmente de lobisomem, né? Então foi isso, eu convidei a galera, eles gostaram, né? Tem até uma participação com uma tirinha do Pitchback que ficou muito divertido. Então, essa galera gostou da ideia e a gente lançou, a gente chamou do quadrinho de 2020, foi muito legal, fez um sucesso, vendeu bastante, até hoje ainda vende, graças a Deus. E a gente está trabalhando a questão da número 2 e numa edição especial só com histórias da Matinta. E essa é a ideia, pegar essas histórias, quadrinizar as histórias que a gente escutava, né, de visagem dos interiores, e quadrinizar para mostrar que aqui também tem muitas histórias interessantes, assustadoras, não vem só de fora. Olha, eu sou um grande fã da mitologia americana, a mitologia, as histórias asiáticas também são assustadoras e bizarras, mas aqui coisas interessantes também. Pois é, Robson, e isso mostra uma coisa assim que as pessoas é importante, né? Porque as pessoas acabam valorizando muito mitos e lendas de outros países e acabam, quando conhecem os mitos da nossa região, acabam não valorizando, não dando o devido respeito, o devido clamor, né? Parte assim da nossa cultura. Exatamente. Então a ideia é essa, cara. E fazer tipo assim como o nosso saudoso Valci Monteiro, né? Fazia o escritor paraense aqui de Visagens e Assombrações de Belém. Então, colher essas informações, quadrinhos, montar uma história, desenvolver um roteiro bem legal e chamar a galera mesmo os nossos amigos que curtem o gênero, né? E trazer essa galera para trabalhar no Contos da Terra, porque é isso, Contos da Terra é trazer as histórias, a cultura paraense, a cultura parauara, marajoara, a cultura das histórias, que a gente se divertia e assustava muito quando era criança, quando era mais jovem, e trazer e quadrinizar e mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Sim. E Robson, é um negócio muito legal isso que tu falou sobre a cultura parauara, né? Porque talvez as pessoas não saibam, o estado do Pará é um estado continental, né? De tão gigantesco que ele é. E dentro do Pará existem vários parás, né? Vamos dizer assim, não existe esse termo, mas dentro do estado existem vários outros estados. E cada essas micro-regiões, elas possuem culturas muito fortes, como o pé da Vigia. Na Vigia tem uma cultura muito interessante ligada à região do Salgado, que nós chamamos de área da Amazônia, que é banhada pelo mar, né? Tem muita gente que não entende quando eu falo que a Amazônia também tem uma área costeira muito grande, que é banhada pelo mar. Tem o Oeste Paraense, que já tem uma cultura muito ligada à floresta, né? Muito agregada. Tem o Sul do Pará, que tem influências, os mitos e lendas são influenciados por migrantes de outra região. Então, o estado do Pará, ele é um celeiro de grandes lendas e mitos, e isso é importante, esse trabalho que tu fazes, porque tu consegue pegar essas informações nesse grande caldeirão e fazer esse teu quadrinho. Eu sempre falo que sou muito fã do teu trabalho e elogio bastante a ideia que tu tens, né? Obrigado. E lembrando de um grande mestre que foi o Valci, né? Então vamos falar, aproveitando esse gancho, vamos falar um pouco da tua HQ, né, que é o Mundo das Trevas, né? Essas histórias, elas possuem, né, uma dose bem grande assim, de uma grande mistura, uma dose, uma grande mistura de religiosidade com folclore, com misticismo, uma pitada de satanismo ali que dá aquele tempero. E ela utiliza vários planos existenciais da Terra, né, e o mundo celestial, uma mistura assim, uma reflexão com o mundo, a Terra e o mundo celestial e o mundo subterrâneo, onde que desenrola, né, esses pilares, onde desenrola as tramas. Fala pra gente assim, como foi o teu processo de pesquisa desse material para a criação das tuas HQs? Beleza. Eu sou fascinado por mitologia,
história da humanidade. E, sabe, eu gosto muito também de ler a Bíblia. Então, na Bíblia a gente tem muitas histórias heróicas, né? Se você parar e for analisar, ler, existem muitas histórias heróicas. Então, isso foi grande inspiração para mim. Mas a gênese do Mundo das Trevas começou com aquela velha vontade dos anos 90, depois de muitos quadrinhos, depois de muito assistir desenho da X-Men, de fazer uma HQ de super-herói e tal. E uma vez eu estava na locadora com um primo meu e nós vimos a capa do filme Darkman, né? Vingança Sem Rosto, do Sam Raimi, com Liam Neeson. Aí nós falamos assim, bora criar um personagem parecido com esse cara aí, que a gente gostou do design dele, né? Aquela capa e tal, a cara toda deformada, o chapéu, ficou algo meio assim, bem sobrenatural. Então o personagem ele começou como um mutante pirocinético. Então ele começou assim nessa pegada assim meia heróica, meia assim mutante e tal, tudo por influência, né, das HQs de heróis da época. Então o que acabou acontecendo é que a gente parou, lá vamos fazer, aí começamos a criar vários personagens e tal, e de repente, com o passar do tempo, poxa, isso já está muito saturado, né? Foi na época que a imagem surgiu e tal, veio aquela galera toda musculosa e tal, bacana, que ainda é muita influência para mim também, isso também, essa época também, anos 90. E aí, um tempo eu cheguei, parei comigo mesmo e falei, não, isso já está muito... Isso já tá demais, esse negócio de herói e tal. Então, vou correr por uma coisa diferente. Como eu sempre gostei de mitologia, história da humanidade, eu comecei a pesquisar mais sobre mitologias e passei muito tempo pesquisando, estudando as mitologias daqui, de outras partes do mundo, Europa, Ásia, a mitologia americana, que ela é muito rica também, né? A própria mitologia indígena brasileira, que ela também é muito interessante. Ela tem um panteão muito vasto de personagens e histórias. Eu tinha um pouco de preconceito com a nossa cultura, essa cultura mitológica, por causa do Monteiro Lobato, que infantilizou demais os personagens e tal. Mas quando eu comecei a me aprofundar, eu vi que era muito diferente. Por exemplo, eu pesquisei o Saci, a história do Saci. O Saci começou como um indígena que tinha até cauda, muito diferente do menino negro com uma perna só, entendeu? Então eu comecei a me inspirar mais na coisa mais raiz, como a própria Cuca, que ela é baseada no Cucuy, que é baseado no outro personagem que veio com os portugueses, entendeu? Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, aí eu tive a ideia, não, eu vou fazer algo assim ligado à mitologia, ao terror, então que é um gênero até de filme que eu gosto muito. Eu digo que todo dia, toda noite eu vou dormir vendo um filme, uma série de terror, entendeu? Então surgiu aí, e foi na época também. Eu passei bastante tempo, né, os anos 90 e a primeira década dos anos 2000, pesquisando bastante. E foi, por acaso, numa necessidade, que na época que meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, e eu tive que sair do meu emprego, né, na época que eu sou maquinista de formação, né, então eu tive que sair para cuidar dele e cuidar da minha esposa. Aí eu digo, tenho que fazer alguma coisa, né? Aí a ideia, né, reacendeu dentro de, vou fazer um quadrinho, cara. Eu comecei a ver meus arquivos, tá aqui o personagem e tal, aí eu pesquisei nomes eu já pensei numa origem celeste para ele. Muito também influenciado por alguns filmes, como aquele filme do Anjos Rebeldes, que é um filme que eu gosto muito, sabe? É um filme pequeno, mas ele é muito, muito interessante. Então, eu também pelo livro do Eduardo Spohr, né? A Batalha do Apocalipse, também me influenciou demais também esse livro. Muito bom esse livro, eu tenho. É muito bom, cara. Eu ganhei de presente quando eu namorava com a minha esposa ainda na época. Eu ganhei de presente dela.
Então, sabe, aí eu quis fazer uma origem celeste e tal, quis mostrar sobre um personagem que caiu e procura a redenção, sabe? Que é o que muitas vezes a gente, quem é religioso, né, procura muito isso, né? Porque às vezes erra, nós somos pessoas falhas mesmo, e procuramos sempre a redenção. E dentro desse contexto que eu comecei a desenvolver o mundo das trevas, que assim, dentro do universo dele seria que todas as criaturas sobrenaturais e deuses pagãos são anjos caídos. Alguns desceram ao inferno e outros ficaram na terra e foram, como eram seres de grandes poderes, foram adorados por antigas culturas, e foi surgindo os deuses. Thor, Odin, Tupã aqui no Brasil, o Manitou lá na América do Norte. E então eu resolvi fazer isso, né? Escrever. Comecei a escrever. Eu geralmente eu não escrevo um roteiro, eu faço um storyboard. É influenciado também pelo cinema, né? Eu não escrevo assim um roteiro, vai ser assim. Não, eu pego uma folha de papel, vou rabiscando algo assim, vou escrevendo, fazendo as anotações e paro. Tá pronta essa página. Aí eu vou desenvolvendo. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Então assim, eu comecei a fazer isso, sabe? Trazer uma origem celestial, sobrenatural para um personagem. Pesquisei a Cabala, que é o misticismo judaico, encontrei o nome Abidiel, achei interessante. Esse nome também está até num livro do John Milton, de 1600 e pouco, é Paraíso Perdido o nome. E criei o personagem, que é um personagem que batalhou, né? Teve a peleja com Miguel no céu e foi derrotado pelo anjo Metatron, que desfigurou o rosto dele e atirou ele na terra. E aí ele vaga na terra desde a época da extinção dos dinossauros, que dentro do mundo das trevas, o que extinguiu os dinossauros não foi aquele meteoro, foi os anjos que caíram na terra, e como o impacto foi grandioso, eles extinguiram a vida que estava na época, né? Então, no centro da Terra, o próprio Lúcifer criou uma dimensão onde vários, digamos assim, infernos convivem ali, né? E tanto é que a gente vê inferno em todas as culturas, pelo menos não é bem um inferno, mas é algo sombrio, uma morada dos mortos, como Sheol, como Tártaro, como, né? Então o próprio inferno, que é uma denominação judaico-cristão para quem é católico, cristão. Então eu criei esse universo, e cada criatura sobrenatural ela provém de um anjo caído ou é um anjo caído, entendeu? Assim, para trazer aquela gênese e colocar dentro de um contexto assim, ou então eu uso muito a licença poética, né, em relação à Bíblia, né? Porque eu sei separar as coisas. Eu já fui acusado de várias coisas, Léo. Eu já fui acusado de ser satanista, eu já fui acusado de ser muito, muito cristão, mas eu sei separar as coisas, sabe? O meu trabalho é a minha fé. Então, dentro do meu trabalho, eu misturo as religiões, a Umbanda, o Espiritismo, as religiões ancestrais indígenas, o próprio catolicismo, o judaísmo, shintoísmo. Eu trago todas essas criaturas, todas essas entidades e seres e santos para dentro do mundo das trevas, porque eu gosto de fazer essa mistura. Eu gosto de pegar, por exemplo, eu desenhei Nossa Senhora com uma armadura e tal, lutando com Lúcifer, que eu me baseei na imagem de Nossa Senhora da Defesa, que é uma versão de Nossa Senhora. Então, eu misturo Chernobog, que é um deus negro da cultura eslava, lá da Ucrânia, da Rússia. Eu coloco ele junto com o Jurupari, que é uma entidade diabólica daqui do folclore, do nosso folclore indígena. Aí eu faço essa misturada toda. Assim surgiu o Mundo das Trevas. Em 2015 eu desenhei, eu terminei, foi longo, eu lancei ela colorida.
lancei na editora Universo, lá de São Paulo, do Gil Mendes, né? Ele é até paraense, e me deu uma força muito bacana para lançar HQ, e graças a Deus, desde então eu tô na batalha, né? Bacana. Robson, continuando sobre a revista, uma das características marcantes assim do teu trabalho, das tuas revistas, é a forma como tu constrói elas, como tu já falou a respeito que tu cria storyboards, né? Uma coisa que me chama muito a atenção também, tu és aquele artista que usa poucos recursos digitais na elaboração, né? Tu faz lápis, papel e borracha e vai fazendo e vai surgindo, né? Isso deixa uma marca assim super diferenciada no teu trabalho, né? E fala um pouco mais aí sobre essa técnica que tu usa na criação das HQs. Beleza. É o seguinte, Léo, o meu trabalho, ele é 880. Ou a pessoa gosta ou a pessoa odeia. Muitos odeiam, mas a maioria gosta. Então é o seguinte... É bom que a maioria gosta, né? É bom que a maioria gosta, e quem não gosta, foda-se. Então é o seguinte... Então é o seguinte, eu procuro trabalhar realmente de uma maneira mais tradicional, amigo. Eu procuro... É porque o desenho no papel, ele dá um certo prazer. Eu não vou dizer que o desenho digital também não dê, cara. É uma coisa interessante. Eu tô pegando, eu tô um pouquinho novinho em relação a isso, mas eu já tô começando. Mas o desenho tradicional é por causa que, sei lá, cara, é aquela coisa dos anos 80, de pegar aquela HQ e ver que era tudo feito mesmo na mão, na colagem, na montagem. Aquela nostalgia, eu sou uma pessoa muito nostálgica, sabe? Muitas coisas assim que era feito me atrai muito, eu acho muito atraente ainda. Então eu gosto muito de desenhar no lápis, a borracha, o papel, e passar o nanquim, e, sabe, fazer aquela diagramação básica mesmo no computador. Eu uso o Word. As pessoas não acreditam, mas eu uso o Word para diagramar, e eu consigo fazer um trabalho satisfatório dentro do que eu quero fazer, dentro do que eu me proponho a fazer, entendeu? Então eu uso lápis de cor, eu uso marcadores, eu uso vários tipos de canetinhas, e isso é interessante porque eu incentivo as pessoas que querem, eu procuro incentivar dessa maneira que, poxa, a pessoa que desenha, ela pode fazer o quadrinho dela, na casa dela, com um certo grau de qualidade. Eu ainda te digo isso, com um certo grau de qualidade. Tu tendo uma impressora boa, tu tendo a disposição de sentar e fazer, não, eu vou fazer, tu entrega um trabalho satisfatório, como eu tenho feito, graças a Deus, esse tempo. Claro, a intenção sempre é melhorar, né? Sempre evoluir, entendeu? Que é a minha intenção. O desenho que eu fiz, quando eu comecei a desenhar Mundo das Trevas, tem muitas coisas que eu não gosto, porque o maior crítico do nosso trabalho é a gente mesmo. Nós somos os maiores críticos do nosso trabalho. A gente sabe o que a gente fez errado, que a gente poderia melhorar, né? Eu acho que tu faz isso, né, Léo? Quando tu desenha, tu olha assim o teu trabalho e diz, poxa, eu podia melhorar isso daqui. Ainda mais quando tu lança, né? Teu trabalho, tu podia melhorar isso aqui. Eu podia ter feito isso de uma outra maneira. Nosso trabalho sempre está numa eterna evolução, né? A gente Exatamente. E eu, graças a Deus, eu tenho modéstia à parte, eu tenho evoluído, e muitos dos meus fãs, dos meus seguidores falam isso. Robson, teu trabalho a cada edição tem melhorado, graças a Deus, porque eu não sou nenhum expert mesmo, eu não sou nenhum profissional, nenhum cara que é o bambambam dos quadrinhos, como tem muita gente que se acha aí. Eu sou um cara humilde que quer fazer quadrinho, que quer fazer para se divertir quadrinho, sabe? E a minha intenção é essa, cara, é sempre evoluir e fazer uma história, e fazer histórias para cativar para todos mesmo. Então eu procuro fazer assim, amigo. Tradicionalmente mesmo, na maneira tradicional, aquarela, tô testando, tô experimentando aquarelas e lápis de cor, que eu gosto muito de trabalhar com lápis de cor, com as canetinhas, sabe? É uma coisa bem assim, tradicional mesmo, e chega a ser artesanal também.
Mas isso deixa uma coisa bem legal, que é a questão do teu trabalho ficar com uma cara única, né? Fica com uma cara única, isso que se torna bem legal, né? A gente poder identificar, olhar assim, pô, esse é o trabalho do Robson, né? Então, aproveitando, a gente vai falar um pouco, até já falou bastante como foi, mas vamos falar assim, um pouco do Abidiel, né? Que ele luta, já dá um pequeno spoiler, ele luta para recuperar o lugar dele no céu, né? Combater os demônios e diversas outras criaturas malignas. Tu até já comentou, mas fala mais um pouco sobre como foi o surgimento desse personagem. Sim, o surgimento dele, tipo assim, foi a necessidade de transformar, assim, um desejo de redenção, né? Que, como eu te falei, né, antes, nós somos pessoas que erramos bastante. Eu estou falando assim, de uma maneira assim, até trazendo para o lado religioso. Até quem não acredita também, quando erra, eu acredito que reconheça seu erro e procure melhorar, né? Para não repetir. Então, o Abidiel é esse desejo, né? De procurar redenção por algo que foi feito, não te orgulha de ter feito no passado, entendeu? E procura redenção, procura não fazer. O Abidiel é isso. O cara foi um soldado da milícia de Miguel Arcanjo e foi ludibriado pelo Lúcifer, né? Assim como a terça parte dos anjos, e lutou por causa de uma causa, né? Que ele achava que era certa, que era justa, e no final ele acabou descobrindo que não era, que ele foi enganado. Como castigo, ele caiu na terra, perdeu o lugar dele como anjo no céu, e hoje ele é um renegado. Hoje ele tenta, com as ações dele, voltar para o céu, mas tem que tomar cuidado, porque a convivência com os humanos, a convivência com as pessoas, pode atrapalhar isso, porque nós temos muitas manias, nós somos egoístas, nós temos defeitos. Então, o personagem, aqui dando um toquezinho, ele pode sofrer disso, né? Pode estar com uma intenção de querer voltar, mas está só pensando nisso e esquecer de outras coisas, né? Tipo o egoísmo, né? Eu quero algo que para mim, para o melhor, e não pensar nas consequências do que isso pode acontecer. E o personagem, ele tem muito isso, né? Ele procura fazer o certo, mas às vezes não se toca que pode estar as ações dele, pode acontecer algo que efeitos colaterais, né? Como teve dando um pequeno spoiler aqui, a batalha dele, uma luta que ele teve na número 1, né? Já na número 2 aconteceu algo que, como eu disse, um efeito colateral, e surgiu uma outra criatura por causa do efeito colateral de uma luta dele, que ele não conseguiu concluir. Então é isso, cara. O Abidiel assim, esse personagem assim que ele é um renegado, ele está procurando a todo custo o perdão celeste, mas tem que ter cuidado, né, com o que pode acontecer, né? O que pode surgir de o efeito colateral desse desejo dele de subir aos céus. Dando prosseguimento aqui, né? Uma coisa bem legal, né, que as tuas HQs, ela já possui o selo editorial independente, né, que é a RMA Fancomics e Books, que é da tua própria propriedade, né? E essa editora, ela já dispõe de vários trabalhos lançados em parceria com alguns outros escritores, como tu já citaste, né? Aí fala assim pra gente o que foi que levou tu a produzir todo esse seu trabalho de forma independente. Cara, é tipo o seguinte, eu me considero um pouco underground, sabe? Eu não quero ninguém, nem o editor dizendo assim, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Porque dentro do meu trabalho, a minha opinião é soberana. Então, e também pelos custos, né? Que é difícil a gente conseguir uma editora hoje em dia, por causa que muitas vezes eles querem direitos assim extraordinários em cima de algo que a gente criou, algo que é nosso filho. Eles querem ter mais direitos em cima.
E o próprio Rosinaldo Pinheiro, da Turma do Açaí, tem histórias que eu conversei muito com ele, ele me conta sobre isso, de pessoas que querendo muita coisa em cima da propriedade da arte dele. E existe isso, é a questão de tu querer fazer principalmente aqui no Pará, de tu querer trabalhar com alguma editora, com alguma gráfica, e ter essa dificuldade de conseguir, porque tu vai trabalhar, eu quero rodar 500 revistas, não pode, só pode 1.000, não pode, só pode 2.000, aí, não, cara, eu não quero, eu quero 500, eu quero 200, eu quero 100, porque é o modo que a pessoa escolhe de trabalhar. Se eu escolhi esse modo de trabalhar, eu vou querer trabalhar assim. Então eu resolvi criar esse selo assim, para me ter minha independência, para me poder fazer o que eu quiser dentro do meu trabalho. Eu quero fazer algo para divertir. O que eu me dispus a fazer? Trabalhar com um tema sobrenatural, o terror, o misticismo, e porque existe o público para esse. Nós somos pessoas curiosas, né? Em relação a isso, tem gente que é medroso, né? Mas tem gente que gosta, eu gosto de ouvir. Tem gente que fala, eu queria ver, porque eu queria saber se existe mesmo tal bicho, se existe tal coisa. Já ouvi muito isso, das pessoas falarem isso, né? Então, é o que eu me proponho a fazer. Eu quero ter liberdade para fazer. Eu quero fazer o que eu quero. Eu não vou usar essa liberdade para me atacar ninguém, para me ofender ninguém. Não. Eu vou usar minha liberdade criativa para me entreter as pessoas. É esse que é o verdadeiro motivo de eu ter criado o meu selo, para eu trabalhar independentemente. Mas isso não vai me impedir de um dia, se eu tiver uma proposta boa, se tiver algo que seja bom para mim, eu tenho a minha liberdade, eu vou trabalhar com uma editora, com uma produtora, uma outra produtora, sem problema nenhum. Quando a gente fala aqui a respeito disso, é um grande problema que nós passamos aqui no estado, né? Talvez as pessoas não saibam. A gente sofre muito com questões de impostos, de custos gráficos, né? Então isso às vezes inviabiliza. A gente tem trabalhos que às vezes são inviabilizados por causa justamente dos custos. Então, para o pequeno, para o artista iniciante, até para um artista já de mais renome já é difícil, e para o que está iniciando se torna uma barreira muito grande. Tem muitos que a gente conhece participando de eventos que acabam nem participando, não tendo uma produção feita, porque já esbarra no principal na hora da publicação, né? E isso é um entrave muito grande para a cultura, né? É impressionante com isso. Lógico que todo mundo queria ter uma qualidade gráfica excelente, mas às vezes a pessoa é forçada a não participar de uma gráfica porque é inviabilizado. Para as pessoas que não sabem, é mais fácil a gente imprimir o material fora do estado, pagando fretes, pagando imposto em outro estado, do que a gente produzir, do que a gente imprimir no nosso próprio estado, que geraria mais emprego, geraria mais impostos, e para a gente é quase inviabilizado devido a altos custos na produção, né? Aproveitando, né, já que a gente está falando sobre eventos, tu participaste, Robson, da 23ª Feira Panamazônica do Livro, né, Multivozes, que foi no ano de 2019. E como foi essa experiência e consequências dessa experiência para o teu trabalho? Léo, é o seguinte, quando eu comecei com o Mundo das Trevas, por incrível que pareça, eu era mais conhecido para o Nordeste e para o Sul e Sudeste. Mais conhecido para lá, vendi muita revista para lá, vendi até para a Europa, por incrível que pareça. Eu vendi para a Europa. Depois dessa experiência na Feira do Livro, eu fiquei mais conhecido aqui, que eu queria ser mais conhecido aqui, na nossa terra. E, cara, foi uma experiência sensacional, cara. Foi algo, sabe, eu acho que até agora foi o ápice do sucesso de Mundo das Trevas. Porque eu vendi toda a produção, tanto HQs como prints em A4, prints em A3. Cara, foi demais, cara. Olha, tu imaginas, se a gente tivesse um apoio maior, como não seria
a realidade do quadrinista aqui no norte, porque aqui no Pará, aqui em Belém, porque as pessoas vieram e, sabe, adquiriram mesmo. Eu vou querer quadrinho. Tu faz quadrinho paraense? Faço quadrinho paraense. Vem aqui, então me dá aqui, cara. Aí já veio o pessoal. Cara, eu sou de descendência indígena, eu vou levar esse print do Tupã aqui que eu gostei muito. Cara, foi muito show, foi muitas fotos. Eu fiquei mais conhecido. Eu comecei a vender aqui para as cidades mais interioranas aqui do Pará. E, cara, foi muito bom. Poderia ter sido melhor, poderíamos ter tido espaço melhor, sim. Eu vou fazer essa crítica pontual, mas com tudo isso eu agradeço pelo que foi feito pela gente, porque realmente o quadrinista que estava ali independente conseguiu mostrar seu trabalho, conseguiu vender, conseguiu mostrar seu trabalho para um grande público. E se a gente tivesse um espaço com mais visibilidade, eu acho que seria 200% melhorado. É a grande sacada, né? É o público, o nosso público local conhecer o nosso trabalho, né? Porque eu estava participando junto contigo lá na feira, né? Então posso falar a respeito disso. Assim, eu notava que o público desconhecia o trabalho local. Isso foi uma grande vitrine, né? E é muito legal porque, assim, as pessoas que puderam ver o teu trabalho e, como tu falaste, o pessoal de outros estados conhecia, valorizava o pessoal que não conhecia. Então foi uma forma, né, de agregar até mais valor, né? Tu vê assim que as pessoas assim localmente, poxa, legal, tem um cara que fala de quadrinho de terror, né? Porque eu vejo assim, o cara consome revistas de terror de outros estados, com outras culturas, com outras realidades. E quando viu, olha a surpresa, tem um cara que produz esse mesmo tipo de quadrinho que eu curto, produzindo aqui. E é muito mais fácil comprar aqui, valorizar a prata da casa, eu conseguir ajudar esse quadrinho, né, a crescer cada vez mais e conhecendo o trabalho no artista local. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma grande experiência, né? Foi muito importante para todo mundo que participou lá. Então, já para a gente dar um prosseguimento final aqui no nosso bate-papo, assim, quais são os teus projetos futuros ainda para esse ano que estamos iniciando, aproveitando só para deixar claro que isso daqui é esse podcast está sendo feito para a gente estar em comemoração da Semana do Quadrinho Nacional, né? Agora é dia 30 de janeiro. Então, por isso que a gente vai estar conversando assim com alguns quadrinistas, para a gente vai ser uma ação, né? Uma ação para conversar justamente da valorização dos nossos artistas regionais, né? E esse ano que está se iniciando, a gente já tem essa grande data e comemoração. Quais são os teus projetos para esse ano? Léo, esse ano eu tenho muitas novidades, né? Estamos voltando ativa e temos Mundo das Trevas 4, que vou lançar, se Deus quiser, que vem com uma história que eu pedi para minha falecida esposa Thaís escrever. Ela escreveu uma história muito legal sobre o personagem cavalo lá do Marajó, que ele é um nefilim, e ela escreveu uma história muito bonita, que aparece o Abdiel, e eu vou escrever e lançar em homenagem a ela. E tem o Império do Lobisomem, que eu tô doido para lançar, que é a história do lobisomem, do primeiro lobisomem do universo do Mundo das Trevas, o Brutal. Tem Contos da Terra 2, que são só histórias da Matita Pereira, sabe? Que vai estar junto com o artista plástico Maciste Costa, vai estar o ilustrador Diogo CS, vai dar o Jeff Buscema, o Roberto Mendes também vai estar também nesse projeto. E também eu tô trabalhando num projeto também, a Rede da Carne, que é de um quadrinista lá do Rio de Janeiro. Eu estou trabalhando nesse projeto, eu fui convidado para trabalhar nesse projeto. É uma história de terror também, de possessão demoníaca e tudo. Ele gosta do meu traço, disse: Robson, eu quero trabalhar contigo e tal, e me mandou o roteiro, e eu vou recomeçar os trabalhos nele brevemente, para ser lançado ainda no segundo semestre desse ano. E tem também uma parceria que eu fechei com o escritor Luiz Peixoto, nosso
nosso querido Jabutigão. Vou trabalhar com ele num livro ilustrado. E, se Deus quiser, vai ser bem legal esse trabalho. E eu quero fazer Tirinhas Sinistras 2 também, que foi uma... Cara, é um trabalho muito legal que tu participou. Eu te agradeço, porque ficou muito show aquele trabalho. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente tem muita novidade, personagens novos que eu estou criando, sabe? Eventos novos que eu tô articulando para a gente fazer, encontro de quadrinistas e escritores. Vem o Renato Ribeiro, que era organizador da Feira do Gibi Convergência. Ele está querendo fazer a Cosmic Con esse ano, um evento maior de cultura geek, e ele quer que eu ajude ele a produzir. E, cara, a gente vai botar para frente esses projetos esse ano. A gente vai estar junto, Léo, viu? E vamos trabalhar, vamos fazer o nosso quadrinho, e é isso aí, mano. E vem muita produção, né? Para esse ano que se inicia. Robson, vamos para a gente encerrar esse nosso papo, né? E quem quiser adquirir tuas HQs, como é que pode encontrar o teu material? Beleza. Olha, vocês podem entrar em contato comigo pelo Zap. O número é 99601-9065. Entre em contato comigo qualquer horário do dia e da noite que eu atendo, tá? E minhas redes sociais, meu Facebook, vai lá e coloca HQ Mundo das Trevas, que você vai encontrar lá a página oficial da HQ Mundo das Trevas. No meu Instagram, vai no meu Instagram, Robson Maroni, HQ Mundo das Trevas. E tá lá, eu converso com todo mundo, vai lá, me segue, vê lá o material que eu tô fazendo. Outra coisa, só mais uma coisa, Léo, que eu esqueci. Eu estou trabalhando num projeto com um artista plástico, Maciste Costa. Vamos lançar esse ano, se Deus quiser, Bestiário Amazônico, com ilustrações do Maciste Minha e um texto falando sobre as criaturas do nosso folclore, do nosso misticismo aqui parauara e amazônico, tá? Aguarde esse lançamento, vai ser um lançamento de primeira, que a gente vai investir mesmo nele, querendo fazer algo grande, sabe? E vai ser uma coisa bem legal. Você que conhece o Maciste sabe da qualidade do trabalho dele. Então a gente está junto nessa e vamos trazer muitas coisas bacanas nesse livro. E é isso, galera. Entrem nas minhas redes sociais, curtam lá, compartilhem e sigam. E entrem em contato comigo para conversar, para adquirir minha obra. Olha, tá num preço muito legal. A minha obra completa por R$60. Chega comigo, eu te envio pelo correio, então eu te entrego pessoalmente, se for aqui em Belém mesmo, tá? E é isso, galera. Envia para o Brasil inteiro, não é isso, Robson? Para o Brasil todo também. Para o mundo todo, né? Hoje em dia... Para o mundo todo, já enviei até para a Alemanha já. Tem no formato digital também, Robson? As HQs estão no formato digital, no formato A5, no formato A4. Aí você escolhe. Aí a gente conversa, entra no meu Zap lá, a gente conversa bacana e eu te explico como é que faz para adquirir as HQs. Repete novamente o Zap, só lembrando que é 91 na frente, né? Isso, olha, o 91 99601 9065, tá? Esse é meu Zap. Ok, Robson, muito obrigado mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente. E espero que tenham mais trabalhos, muito sucesso, mais sucesso para ti, que tenham mais eventos que a gente possa participar juntos, inclusive. E foi um grande prazer conversar aqui contigo, tá bom? Valeu, Léo, foi um grande prazer. Eu agradeço a todos vocês que vão ver esse podcast. E eu aconselho ouvir, né? Veio ouvir, exatamente. Eu aconselho a vocês. Procurem os quadrinistas paraenses. Nós temos artistas de qualidade aqui. Leiam a revista Até Doida, do Pitiu Chibé, do nosso amigo Léo Dressan, a Turma do Açaí, do nosso amigo Rosinaldo Pinheiro, e Mundo das Trevas, né, pessoal? Por favor, Contos da Terra também, Tirinhas Sinistras. E Robson, muito obrigado, um abração aí para ti, muito sucesso. Valeu, cara, um abraço. Fique com Deus, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.